Opa, e aí? Vocês gostam de jogos de escolha? Eu gosto, sinceramente. Recentemente andei jogando um jogo chamado Detroit Become Human, que conta a história de 3 personagens androides que vivem em uma cidade que não gosta muito dos androides, pelo fato, né, de eles ficarem dos robôs roubarem emprego dos androides. E então, né, os humanos começam a esculachar os androides, bater neles, bater nos robôs, jogar lixo neles. Eu vou dar uma breve resumidinha sobre os protagonistas. Na verdade, eu vou só falar o comecinho das histórias deles no jogo. Então vamos lá. Dos 3 protagonistas, temos um androide detetive que investiga casos de robôs com defeito, ou melhor, divergentes, com um parceiro humano que odeia androides. Ao longo do jogo, você pode tentar ter uma relação boa com ele ou não ter uma relação boa com ele. O próximo é um androide enfermeira, especial, porque é original, já que seu rosto nunca foi feito para outras pessoas. E foi dado de presente para um senhor rico, que é um artista na verdade, que adora androides. É sério, ele tem até pássaro. Marcos tem a função de ajudar os androides ao longo do jogo. A última protagonista é uma maid android que tinha um dono que agredia sua filha Alice. Kara no jogo tenta agir como uma mãe, não importava o que acontecesse para a menininha Alice. Eu acho que me distanciei um pouquinho do assunto do vídeo, que seria jogos de escolha, e eu comecei a falar sobre Detroit. Então, bora lá. Mas enfim, muitas pessoas não gostam desse tipo de jogo de escolha porque pensam que só a última escolha é importante e o resto das escolhas são inúteis, não vale a pena você tentar decidir elas. É melhor você simplesmente só ignorar e esperar o tempinho de escolha acabar. Então, eu tenho que te dizer que esse pensamento é errado, porque esse tipo de jogo sempre tem uma mensagenzinha a passar, uma mensagem social, um dilema social, e isso aí. Por exemplo, Life is Strange 1 e a amizade e tudo que a gente faria por ela. Life is Strange 2, a relação de irmão e como eles têm que se protegerem juntos. Às vezes, quando eu tô jogando esses jogos, eu gosto de me colocar no lugar do protagonista, que aí eu tenho mais sensação de que as ações têm consequências, já que esses jogos eles gostam de colocar, você não vai poder fazer as ações de novo, elas têm consequências, ok? Então, pra mim, isso me dá mais uma imersão, entendeu? Resumindo, esses jogos, eles são uma autoavaliação sobre o que faríamos em uma determinada situação e como iríamos pensar. Por exemplo, lá no Detroit, a gente tem muitas vezes que a gente precisa pensar rápido em fazer alguma coisa. Por exemplo, quando a gente tá com a gameplay com o Marcos, a gente tem que fazer um negócio lá com os androides no meio da rua. Muitos androides podem acabar morrendo se você decidir fazer uma coisa. E eu fiquei com medo, então eu fugi. E a maioria de nós não morreu, entendeu? E aí teve algumas consequências em minhas relações com os personagens. E assim eu me senti mais como se eu estivesse lá, entendeu? Eu senti como se eu estivesse ali. Eu fiz as escolhas como se eu estivesse ali. Por exemplo, quando eu ia atirar com uma arma, eu não atirava. Por quê? Porque se eu tivesse com uma arma, eu não iria atirar, mano. Eu ia ficar com medo de atirar. Você que nunca jogou esse tipo de jogo, dá uma chance, por favor. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei, e olha que eu não gostava. Eu gostava muito de jogo de ação. E aí quando meu irmão começou a mostrar pra mim, eu comecei a ficar com mais vontade de jogar. Entendeu? Principalmente quando lançou Life is Strange 2. Eu vim aqui no final pra dar um aviso. Desculpa por ter demorado e muito pra postar vídeo. Eu fiquei sem pique pra fazer algum vídeo, e ainda mais pra fazer isso aqui. Além que eu gostei do assunto quando eu pensei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso. Além, eu tava sem pique, até que vocês reparem que a edição tá bem tosca. Então, desculpa qualquer coisa. Foi mal.